Glória a Deus. Amém, amados? Graças a Deus por este dia. Celebramos ao Senhor na sua infinita bondade, graça e misericórdia que tem nos alcançado diariamente. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo de número 10. João, capítulo de número 10. Por favor, Marcos, desliga para mim esses dois ventiladores aqui do altar. Faz essa gentileza. João, capítulo de número 10. Glória a Deus. Se alguém estiver sentindo frio, pode desligar os ventiladores aí da lateral, tá bom? O ar-condicionado está ligado. João 10. Aleluia. Pode deixar sem fundo, tá bom, querido? Obrigado. João capítulo 10. Diga assim comigo: a voz do bom pastor. Alguns domingos atrás nós compartilhamos algumas coisas sobre vozes que nós ouvimos diariamente. E hoje eu quero falar sobre essa voz que diariamente nós precisamos ouvir. A voz do bom pastor. Amém? João 10, a partir do versículo 1 diz assim: você achou? Diga amém. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Vou repetir. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amém? Incline sua cabeça mais uma vez por um instante, por favor. Senhor eterno Deus, Pai de amor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Reconhecemos que tu és o nosso Deus. Reconhecemos o teu senhorio e a tua soberania sobre nós. Esta é a tua palavra, nela não há sombra de variação, e ela jamais voltará vazia para a qual é lançada. Senhor, ministra ao coração de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, da tua igreja que se reúne aqui neste lugar, nesta noite. Te peço por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ministra ao coração dessas pessoas também, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação,
E na autoridade do teu nome nós repreendemos toda investida do maligno, tudo aquilo que vem tirar o entendimento, tudo aquilo que vem trazer distração, tudo aquilo que vem roubar a paz. Nós repreendemos o nome do Senhor Jesus e te pedimos, Espírito Santo, ministra a tua igreja nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é espírito em vida em cada um de nós. Ela é a manifestação do amor de Deus sobre cada um de nós, através da sua palavra. A palavra de Deus revelada em nós é a expressão do amor de Deus sobre nós. Amém? Eu queria pedir para alguém, por favor, me trazer um pouco de água. Me esqueceram de trazer água aqui para mim, por favor. Então, a palavra de Deus, ela é a revelação. E aqui neste texto de João, que é um texto bem conhecido para todos aqueles que leem a palavra de Deus, João capítulo 10, declara que Jesus, ele é o bom pastor. Amém? Jesus é o bom pastor. Jesus, ele é a figura central do universo e da história. Jesus é a figura central do céu, da terra, porque a Bíblia diz que ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Bíblia diz que ele também é o unigênito Filho de Deus. Ele é também o Pai da eternidade, também é o príncipe da paz, também é o Rei dos reis, também é a vida eterna. A Bíblia diz também que ele é o pão vivo que veio do céu. Também diz que ele é o pão da vida. Também diz que ele é a luz do mundo. Também declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia também diz que ele é a ressurreição. E a Bíblia também diz que ele é a porta. Amém? Jesus é a porta. Ele é a palavra da vida e ele também é o bom pastor, o supremo pastor das ovelhas. Você, eu, nós somos ovelhas deste rebanho, do supremo pastor. E todos aqui sabem que ovelha é um animal frágil, que não se defende, que não sabe como se defender. Por isso, Jesus, ele declara que nós somos as suas ovelhas. E ao declarar isso, sabe o que ele está dizendo? Que ele é aquele que nos protege. E não somente nos protege, nós nos tornamos totalmente dependentes dele. Durante o período de louvor, foi declarado aqui que Jesus pagou um alto preço. Obrigado, filha, Deus abençoe. Que Jesus pagou um alto preço naquela cruz, por amor a você e por amor a mim. Tamanha é o amor de Deus por nós, tamanho é o amor de Jesus por você, por ter você como ovelha, um animal, a Bíblia diz, como um animal frágil. Jesus pagou o alto preço para que você pudesse ter a certeza de que ele é o seu pastor. Ele é o bom pastor. Jesus, no Salmo de número 22, 23 e 24, ele também é chamado como pastor. A Bíblia diz que Jesus é o nosso pastor. E aqui em João 10, no versículo 11, diz que ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Você pode ser uma voz aí na vida do seu irmão e falar assim: Jesus pagou um preço muito alto por você. Um preço imensurável. O preço que ele pagou é incomparável. Você não foi comprado por preço de ouro, de prata ou de bronze, mas pelo precioso sangue
de Jesus. Por isso você tem valor para Ele, por isso você é importante. Você pode levantar uma das suas mãos e declarar comigo: Senhor Jesus, obrigado pelo alto preço que foi pago naquela cruz, mesmo sabendo que eu não sou merecedor de absolutamente nada, mas pelo teu amor, pelo alto preço que o Senhor pagou naquela cruz, hoje eu posso declarar: Tu és o bom pastor, Tu és o meu pastor, e nada me faltará. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso ao bom pastor, porque ele pagou um alto preço para te resgatar, para te dar redenção e para poder te dar certeza de que você é ovelha deste rebanho maravilhoso. Amém, queridos? Hebreus capítulo 13 versículo 20 diz que ele é chamado o grande pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Em 1 Pedro capítulo 5 versículo 4, ele é chamado de supremo pastor que voltará para buscar as suas ovelhas. Glória a Deus. Amém por isso? E nesse texto de João, Jesus está falando sobre o bom pastor. Mas se você voltar comigo, não precisa abrir a sua Bíblia, mas se você quiser confirmar só, depois você lê lá, no livro de João capítulo 9, no contexto do capítulo 9, no contexto, Jesus ele trata de um cego de nascença. Isso acontece num sábado, e pelo fato daquele cego testemunhar do milagre, porque os religiosos, os fariseus daquela época, eles a todo custo queriam acobertar, queriam camuflar, queriam esconder a ação do bom pastor. Eles queriam a todo custo impedir que Jesus manifestasse os sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Ei, a glória de Deus jamais será impedida pelas trevas. A luz que brilha, Jesus é a luz do mundo, jamais irá ser encoberta pela escuridão e pelas trevas. Eles queriam a todo custo invalidar, tentar a todo custo minimizar os efeitos, mas quanto mais eles tentavam impedir, Jesus mais se manifestava, a sua glória mais se manifestava, os sinais mais se propagavam, as vidas mais eram alcançadas, famílias eram curadas, vidas eram transformadas, cegos, coxos, surdos, mudos eram libertos e transformados, porque não há como impedir a manifestação do poder de Deus aonde a presença de Jesus está. Amém por isso? E Ele está aqui nesta noite, e a glória dEle, o poder dEle vai encher a sua e a minha vida mais uma vez, amém? Aleluia. E portanto, quando souberam que aquele cego havia sido curado, e ele estava ali dentro da sinagoga, e eles começam a questionar quem havia curado ele, questionam também os pais daquele cego, e os pais, temendo ser expulsos da sinagoga, disseram: pergunte vocês mesmos a ele, vocês não estão vendo que ele está são diante de vocês? Vocês não estão vendo que ele está curado diante dos olhos de vocês? E de repente aqueles fariseus começam a questionar aquele cego, e aí disseram para ele: quem te curou? Ele disse: aquele que me curou, eu não sei se ele é pecador ou não, se ele é enviado do diabo ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora enxergo. E por conta desse testemunho, a Bíblia diz que eles expulsaram aquele homem de dentro da sinagoga. Por quê? Por conta dos sinais, por conta do milagre que Jesus havia declarado. E ele reconheceu quem havia curado ele. Ele não tinha como esconder, ele não tinha por que motivo esconder. Aquele homem estava cego desde a sua infância, desde a sua nascença, desde quando nasceu.
E ele declara ali diante deles. E infelizmente, a atitude daqueles fariseus é como do mau pastor, como daquele mercenário que o texto diz, que não é pastor, não se preocupa com as suas ovelhas, que abandona as ovelhas. O mercenário não tem cuidado com as ovelhas, não é como o pastor. Pelo contrário, o papel do mercenário é massacrar, é ferir, é destruir, é matar a ovelha, e alguns expulsar as ovelhas. O texto diz que eles expulsaram aquele homem, em contraste com aquilo que eles fizeram, olhando para a realidade. Infelizmente nós vivemos um período, um tempo onde muitos que têm apenas o título de pastores, de líderes, pelo contrário, não são pastores. Aqueles que infelizmente maltratam, ferem, machucam a ovelha. E Jesus nesse texto, ele apresenta-se como bom pastor. Diga comigo, que dá a vida pelas suas ovelhas. É isso que o texto diz, igreja? Não é isso? Exatamente isso. Jesus é o bom pastor. Porém, infelizmente, existem ladrões que só querem roubar as ovelhas. O texto diz isso. Mercenário quer dizer ladrões. Só estão preocupados apenas em usar a ovelha, em ferir. Estão apenas preocupados com os seus interesses, o seu sustento, em vez de servir as ovelhas. Em João 9, os fariseus, eles em vez de ajudar a cuidar daquele cego, a Bíblia diz que ele foi expulso da sinagoga, foi mandado embora, foi retirado dali. Por quê, queridos? Diga comigo, o mercenário não ama as ovelhas, porque não são pastores. Jesus é o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E diante do texto que nós acabamos de ler aqui, e o Marcos nem sabia que eu iria falar sobre o bom pastor, sobre ouvir a voz do bom pastor. Durante o período da adoração aqui, ele falou, ele ministrou sobre nós, daquilo que Jesus fez, daquilo que ele fez por amor a cada um de nós, pela sua entrega, pelo alto preço sacrificial. E um detalhe, ele se ofereceu, a Bíblia diz, ele se ofereceu como sacrifício vivo. Ele se colocou no seu e no meu lugar, ele se colocou no nosso lugar para nos justificar. E como nós podemos identificar a atitude de Jesus como bom pastor? Em primeiro lugar, eu anotei aqui, o bom pastor é reconhecido porque ele dá a vida pelas ovelhas voluntariamente. Ele se entregou voluntariamente, porque é exatamente isso que ele declara no versículo de número 17 deste mesmo capítulo. Ele diz, eu dou a minha vida para retomá-la. Ele não é forçado a dar a sua vida. Jesus, ele doou, ele deu a sua vida. E durante a hora da adoração foi dito aqui, ninguém aqui seria capaz de dar o seu filho, não é verdade? Por um pecador. Nenhum de nós seríamos capazes de entregar o nosso filho ou a nossa vida por alguém. Jesus não morreu por você obrigado. Jesus foi para a cruz, a Bíblia diz, voluntariamente. Disposto, ele foi até a cruz. E a Bíblia diz também que a sua vida foi entrega, não somente voluntariamente, mas, diga comigo, sacrificialmente. Sacrificialmente. Sabe o que é isso? Ele deu a sua vida voluntariamente, sacrificialmente, sabendo que ele não a teria mais de volta. Sacrifício é isso, é entregar e não ter mais de volta. Ele entregou sua vida sacrificialmente, porque no versículo 11 ele diz, eu sou o bom pastor
dá a sua vida pelas ovelhas. Dá a sua vida sacrificialmente. Ele doou a sua própria vida. E sabe o que isso significa, queridos? Que ele morreu no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que ele venceu para sempre a morte eterna. Ele venceu a morte para que eu e você pudéssemos ter vida. E não somente a vida que nós declaramos com abundância, mas a vida que o mundo não pode ter. A vida eterna. A vida eterna. A garantia da vida eterna Jesus conquistou ao descer, a Bíblia diz, no inferno, e tomar do inferno a chave da morte, nos entregando a sua vida. A morte dele foi sacrificial. Sabe por quê? Diga: para garantir a minha salvação. Diga: ele se tornou quem eu era, para que hoje eu possa ser como ele é. A garantia é a tua salvação. No versículo 15 ele diz: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E olha como ele termina: e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida. No versículo 18 ele diz: e ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Eu dou a minha vida por espontânea vontade. E ele termina dizendo: eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus, ninguém pode tirar dele o poder da vida eterna. Ninguém pode tirar dele aquilo que ele fez, o preço que ele pagou. Jamais será igualado ou substituído. Jamais. Por isso a importância de nós tomarmos posse daquilo que o Senhor está declarando para mim e para você nesta noite. A Bíblia diz que Jesus entregou a sua vida. Ele deu a sua vida, e este mesmo poder que ele recebeu do Pai para dar a sua vida, a Bíblia diz que este mesmo poder está sobre ele para reaver a vida. Por quê? Ao descer naquela sepultura, a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. O mesmo poder para reaver a vida está em Jesus. O poder da vida que vence a morte, o poder da vida que vence a morte está em Jesus. O poder da ressurreição está só em Jesus. Por isso ele diz: ele recebeu do Pai o poder para dar a sua vida, e ao mesmo tempo recebeu de Deus o poder para reavê-la através da sua ressurreição. Amém? Você pode levantar a sua mão e declarar isso comigo? Onde está a morte? Levante sua mãozinha aí, ó. Onde está a morte? A sua vitória. Vencida foi a morte pelo poder da vida. O meu Redentor vive para sempre. Amém? Porque o poder da vida, o poder da ressurreição está em Cristo Jesus, e este poder está sobre nós. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém? Por quê? Por isso ele é o bom pastor. Em segundo lugar, por que que ele é o bom pastor? Porque ele chama e conduz as suas ovelhas. Amém? Você só está aqui hoje porque você foi chamado por ele. Você só está aqui hoje porque você ouviu a voz do bom pastor. Amém? No meio de um mundo de tantas vozes, você está ouvindo a voz do bom pastor. Você está sendo conduzida pelo bom pastor. Você está sendo dirigido pelo bom pastor. Nós estamos sendo conduzidos pelo bom pastor. Jesus é o bom pastor.
Diga isso comigo: eu fui atraído por Jesus antes da fundação do mundo, e por mim Ele morreu para que eu tenha a vida eterna. Amém? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. Porque deu a sua vida. Tamanha é o seu amor por nós, que antes da fundação do mundo, Ele já te amava. E Ele sabia que seria de fato necessário um alto preço para que você pudesse ser alcançado, para que eu e você pudéssemos ser alcançados. Nós só estamos aqui porque Jesus nos chamou, de uma maneira ou de outra. Cada um aqui tem um histórico da forma que você foi chamado, da forma que você foi chamada, alcançada pelo bom pastor. Aleluia! Que o bom pastor, Ele nos conduziu até Ele, na sua imensurável, infinita bondade e graça, e pelos seus meios. Uns na extrema dor, alguns por momentos terríveis, alguns por momentos de alegria, alguns por momentos de prisões, de cadeias espirituais, mas de uma forma, o bom pastor te alcançou. Você pode dizer amém por isso? E se você observar no mesmo capítulo, no versículo 16, o mesmo Jesus declara: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá só um rebanho e um só pastor. Ei, sabe que ovelhas são essas? Quem sabe que ovelhas são essas? Que ainda não estão no rebanho, mas que são ovelhas. Diga as ovelhas. Diga as ovelhas. São aquelas pessoas que diariamente eu convivo com elas e ainda não sabem que elas são ovelhas do bom pastor. É verdade ou não é? Tem milhares de ovelhas à sua volta, que também são ovelhas do bom pastor, que também o bom pastor morreu por elas, pagou um alto preço por elas, mas elas ainda não sabem que elas são ovelhas deste rebanho. Elas ainda não sabem, porque nós, como ovelhas deste rebanho, porque alguém um dia se tornou a voz do bom pastor na sua vida e na minha vida, para dar a mim o entendimento e a você o entendimento de que você também é ovelha. Agora a pergunta é essa, você precisa guardar aí na tua consciência: quantas ovelhas que diariamente você convive com elas, que ainda não sabem que são ovelhas, e precisam descobrir que elas são ovelhas, mas como elas vão descobrir? Através de você. Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não forem anunciadas sobre elas, de que elas são ovelhas, de que elas precisam ser alcançadas? Nós não podemos ser egoístas, achar que somente nós temos o direito de ser ovelhas. Ei, igreja do Senhor, nós vivemos dias onde a humanidade está apavorada, onde a humanidade está desesperada, o caos está estabelecido, e a resposta para a humanidade está na igreja. A igreja é a resposta. É hora da igreja brilhar no meio das trevas que estão cobrindo os povos e a terra. É hora da igreja mostrar para a humanidade que existe alguém que amou, que ama, que se preocupa com elas, que quer que elas sejam alcançadas e que elas sejam cuidadas pelo bom pastor. Você pode dizer amém por isso? Não podemos simplesmente nos acomodar na nossa zona de conforto, só pelo fato de fazermos parte do aprisco do bom pastor, quando existem milhares de ovelhas que precisam estar nesse aprisco. Jesus, a Bíblia diz que Ele também tem outras ovelhas, versículo 16, que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Como Jesus vai conduzi-las? Diga isso para o seu irmão. É você, meu irmão. Somos nós.
Isaías 61 diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam sobre os montes, como voz de atalaia que proclamam a salvação. Ovelhas é um animal débil, você sabe disso, e elas se tornam presas fáceis do inimigo. Existem milhares de ovelhas neste momento que estão escravizadas, aprisionadas pelo inimigo, e a única pessoa, a única maneira delas serem resgatadas das mãos do mercenário, do inimigo, é o bom pastor. E o bom pastor tem os seus representantes. O bom pastor tem aqueles que estão continuando aquilo que ele começou. E a continuidade daquilo que o bom pastor começou está sobre nós, sobre a igreja. Você poderia ter dito amém agora. Diga amém. Quando Jesus chama Pedro e diz para ele: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. O que é apacentar, queridos? Cuidar. Eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O bom pastor, aquele que tinha 100 ovelhas, e ele guarda as 99 no aprisco, e vai procurar aquela uma só que estava perdida. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, Jesus faz essa pergunta para Pedro. E por todas as vezes, Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E qual foi o pedido de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. A igreja é chamada, principalmente num tempo como esse, para aparecer e não se esconder. Diga amém. A igreja é chamada para manifestar a bondade, para manifestar sobre quem é o bom pastor. Existem milhares de pessoas que precisam ouvir a voz do bom pastor. O versículo 16 termina dizendo: elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Como elas ouvirão a voz? Através da sua vida. Diga para o seu irmão: você é a voz. Diga: você é a voz do bom pastor. Você é as mãos, os pés. Você é o representante do bom pastor. Amém, amados? Aonde? Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver, a igreja tem que ser a voz do bom pastor. As ovelhas que ainda não conhecem ele, são as ovelhas que também são eleitas, assim como você e eu somos eleitos. As ovelhas que também precisam ser alcançadas. E muitas dessas ovelhas ainda não nasceram de novo. Por quê? Porque não sabem que são ovelhas. Não nasceram de novo como, pastor? Da água e do Espírito. Não nasceram da água e do Espírito. Elas não sabem que Jesus também morreu por elas. Elas precisam descobrir isso. Elas estão aguardando ouvir a voz do bom pastor. Elas vão ouvir a voz do bom pastor de que forma, igreja? De que maneira? Quando elas ouvirem a nossa voz, quando elas virem para o aprisco. Esse é um dos apriscos do bom pastor. Amém? A comunidade Kairos é um dos apriscos. Nós somos embaixadores, nós somos os representantes do bom pastor, que precisamos trazer as outras ovelhas, para que o bom pastor apacente-as. Quem apacenta é o bom pastor. Quem gera as ovelhas é as ovelhas do aprisco, é as ovelhas do bom pastor, é as ovelhas que estão sendo cuidadas. E onde é esse aprisco? Diga: a igreja. Diga: a igreja. E no versículo 26 ele diz assim: mas vocês não creem porque não são, olha o que ele diz: vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo com isso? Que aqueles que não são ovelhas não conseguem discernir a voz do bom pastor. Ele começa o texto de João 10 declarando que ele é o bom
pastor, que as ovelhas entram por ele, porque ele é a porta do aprisco. Muitos não são ovelhas ainda, porque ainda não discernem a voz do bom pastor. Muitos até estão no aprisco, mas ainda não são eleitos, ainda não são como ovelhas. Por quê? Porque Jesus, ao entregar-se naquela cruz, ele garantiu que todos sem exceção, porque a Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por todos, para todo aquele que nele crer, mas não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele nos chamou para sermos ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e atendem. A verdadeira ovelha, ela ouve a voz do bom pastor e atende. Porque no versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pergunta para você que está aqui hoje, para você que nos acompanha pela internet: você tem ouvido a voz de Jesus? Você está ouvindo a voz do bom pastor? Somente vir à igreja não resolve, queridos. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Quando você vem a um culto como este, você está entrando e saindo da mesma forma? Se isso está acontecendo com você, está na hora de você fazer um check-up na sua alma. De fato, você está sendo sensível à voz do bom pastor? Você está obedecendo à voz do bom pastor? Uma das características da verdadeira ovelha é ouvir a voz do seu pastor. Mais do que isto, as ovelhas de Jesus que atendem a sua voz, recebem dele. Diga comigo, recebem dele. Olha o que diz o versículo 27 na parte B: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus conhece você. Jesus nos conhece. Sabe por quê? Porque nós obedecemos a sua voz. E se obedecemos a sua voz, nós seguimos a Ele. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Amém? Porque Ele é o único caminho. O texto diz que ele declara: eu as conheço. O que quer dizer isso? Diga comigo: intimidade. Diga relacionamento. Comunhão íntima. Diga também: o segredo do Senhor são para os íntimos. Então como é que nós podemos ser ovelhas se não ouvimos a sua voz? Como podemos ter intimidade se não estamos obedecendo a sua voz? Como podemos ser ovelhas de Jesus e segui-lo se não ouvimos a sua voz? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, a palavra do Senhor diz que o Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor conhece aqueles que são seus. Diga isso para alguém: Ele te conhece profundamente, mais do que você mesmo. Ele te amou primeiro, desde a fundação do mundo. Isso é maravilhoso, amém, amados? Saber que tem alguém que conhece você melhor do que você mesmo? Isso é extraordinário. Saber que tem alguém que me conhece melhor do que eu mesmo. Glória a Deus. A palavra diz que mesmo antes dos pensamentos virem à sua mente, Ele já o quê? Sabe. Mesmo antes das palavras serem declaradas na tua boca, Ele já sabe. O salmista diz que Ele conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu deitar e o meu caminhar. Tu me sondas e me conheces.
E pelo fato deles nos conhecer, e pelo fato de nós obedecermos a sua voz, nós o seguimos. Estamos aqui porque nós o seguimos. Amém, amados? Se você é ovelha, você segue a Jesus. Se nós somos ovelhas, nós seguimos a Jesus. Outra coisa importante, diga: se eu sou ovelha, eu não sigo a voz estranhas. Se somos ovelhas, não vamos seguir outras vozes. Não é qualquer voz. Se você é ovelha de fato, você não segue a voz dos estranhos. A Bíblia diz que a ovelha verdadeira segue o bom pastor. Pastor, mas qual que é a ovelha falsa? Bode. Terceiro lugar, o bom pastor, ele não só dá a vida pelas ovelhas, não só guia as ovelhas, mas ele também salva as suas ovelhas. Amém? O bom pastor, ele dá vida, ele guia e também salva. Aleluia. Você pode dizer: obrigado, Senhor. Onde eu estaria se eu não fosse salvo? É verdade ou não é? Se você não tivesse alcançado o privilégio de ser alcançado pelo bom pastor e ter a certeza da salvação, ele nos salvou. Amém? No versículo 9 diz que ele é a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta. E olha o que ele diz: entrará e sairá e encontrará pastagens. Aleluia. Jesus foi a melhor coisa. Foi a melhor porta que você encontrou. Foi a porta mais importante que se abriu para você. Jesus é a porta que nos alcançou, que nós pudemos entrar por ela. E essa porta que você atravessou mudou a tua história, mudou a tua casa, mudou a tua família. Aleluia. Amém? E neste verso que nós acabamos de ler, no versículo de número 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Vamos ler juntos, abra aí no versículo 9 aí. É João 10, 9. Vamos ler todo mundo junto? Quando eu contar 3, você vai ler todo mundo alto, bem forte, tá bom? Para mim tomar um pouquinho de água aqui. Vamos lá, versículo 9. 1, 2, 3. Aleluia. Amém? 3 características de Jesus nesse versículo. Primeira característica, olha aqui para mim. Ele é a porta da salvação. Amém? Diga: ele é a porta da salvação. Tem muitas pessoas que ainda não descobriram essa porta. Tem muitas pessoas ali fora que são ovelhas, que não sabem que são ovelhas e não sabem que existe essa porta. Porta de escape, porta de salvação. Aleluia, essa porta se abriu para nós. Alguém abriu essa porta de salvação. Alguém foi enviado por ele para abrir essa porta da salvação para a tua vida. Não existe outra maneira de ser salvo. Não existe outra maneira de alguém alcançar a salvação. Ninguém é capaz de se salvar por si mesmo. Salvar aqui, quando Jesus fala, ele fala: eu sou a porta de salvação. Ele está falando da vida eterna. Ninguém pode se auto-salvar. Ninguém pode garantir-se a si mesmo a vida eterna se não for por meio de Jesus. A única maneira de entrar na vida eterna é pela porta. Jesus é a porta. Diga: Jesus é a única porta. Não existe outra porta. Diga: ele é a porta da salvação. E toda ovelha, diga: toda ovelha que ouve a sua voz, obedece e segue ele, atravessa essa porta. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Amém, porque essa porta está aberta. Essa porta está aberta para você. Diga: porta de salvação. Por que, queridos?
Porque não existe outra maneira de sermos salvos se não for através de Jesus. Ele está declarando: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou a porta. Não existe outro. Não existe outra forma, não tem outro. Ele é o único Salvador. Segunda característica, ele também é a porta da liberdade. Diga, porta da liberdade. Olha o que ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Você é livre. Você pode dizer isso? Quem eu era? Não, levante sua mão, porque você vai tomar posse disso para a tua vida. Diga, quem eu era? Eu não sou mais, já não sou mais escravo, não estou mais preso, não ando mais aprisionado, eu sou livre, porque eu encontrei a porta da salvação, eu encontrei a porta da liberdade, eu encontrei Jesus, eu encontrei esta porta da salvação. Amém? Por quê, queridos? Porque existem portas que, se você entrar, você não vai sair mais. Tem ou não tem? Diga, tem. Tem portas que nós entramos e nós não saímos. A porta do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porta de morte. Não tem volta. A porta da mentira. A porta de tantas coisas que tem aprisionado, escravizado pessoas. A porta da depressão. Uma pessoa que está no estágio depressivo, o único lugar que ela quer ficar é trancada dentro do quarto. Portas que aprisionam, portas que escravizam, mas Jesus, Ele é a porta da liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Você é livre porque você passou pela porta da liberdade. Jesus é a porta. Aleluia. E quando você conhece esta porta, você entra e sai livre. Você entra e sai livre. Por quê? Porque o sacrifício da cruz de Jesus no Calvário me fez livre. Amém? Terceiro lugar, a porta da salvação. A porta da liberdade. E também, Ele é a porta da provisão. Diga, porta da provisão. Amém, igreja? Jesus é a porta da provisão. Versículo 9. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Encontrará provisão. Isso quer dizer que o Senhor nos dará suprimento. E por termos a provisão, por termos suprimento, nós temos paz. Diga, a paz que o mundo não pode nos dar. A paz que excede todo entendimento, só Jesus pode dar. Esta será uma das maiores provisões que você terá na sua vida. A paz que o mundo não pode dar. Uma paz que milhares de pessoas estão desesperadamente batendo em tantas portas. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, procurando a paz. Alguns na riqueza, alguns nos vícios, alguns em tantas coisas. Mas nós encontramos a porta da salvação. Nós encontramos a porta que nos leva à vida eterna. Nós encontramos também a porta da provisão e do suprimento. Jesus é a porta que traz a paz, que traz alegria, que traz descanso e traz vida e vida em abundância. Glória a Deus! Jesus nos chama para vivermos esta vida abundante. Por quê? Porque Ele é a porta da provisão. Agora Ele diz que tem no versículo 10, que é o mercenário, que é o ladrão, que ele veio apenas para, diga comigo, matar, destruir e roubar.
E aí como é que ele termina o versículo 10? Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plenamente abundante. A porta da provisão. O bom pastor. Que coisa extraordinária, queridos. Além de se entregar como sacrifício vivo, por amor a você, ele se torna porta de salvação, porta de abundância, porta de resgate, porta de alegria, porta de paz. Tudo isso encontramos em Jesus. E ele diz que no versículo 10, o ladrão ele não gosta das ovelhas. Pelo contrário, ele rouba, ele engana e ele mata as ovelhas. O bom pastor não, ele dá a vida. Porque o inimigo da nossa alma, matar, roubar e destruir. Mas Jesus é aquele que tem para mim e para você, para a sua casa, vida e vida com abundância. Ei, quando fala de vida e vida com abundância, eu não estou falando no âmbito somente material. A primeira abundância que você vai viver na sua vida é a certeza de que você tem o bom pastor na sua vida, que ele tem a provisão necessária para a tua vida, a começar pela tua vida espiritual. Amém? Saber que você tem paz, não existe preço. Todos aqui sabem o que é uma família em paz. Todos aqui sabem a importância de um lar em paz. Todos aqui sabem a importância de um casamento em harmonia. Todos aqui sabem a importância de uma família feliz. Quando a presença do bom pastor está na casa, haverá paz, haverá alegria. Isso não tem preço. Isso não tem preço. É nessas horas que nós vamos descobrir que verdadeiramente o que nossa família precisa é do bom pastor. Não é de dinheiro. Não é essas coisas terrenas que vão trazer realmente a paz que nós precisamos. Ele é o bom pastor. Outra coisa que ele também é: o bom pastor é aquele que protege suas ovelhas. Ele nos protege. João 10:12 diz que o mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Olha só, o mercenário que não é pastor, ele vê o lobo se aproximar, o que ele faz? Ele abandona as ovelhas, foge e deixa as ovelhas à mercê dos lobos. O bom pastor não. O mercenário tem duas coisas que ele não é. Diga comigo, ele não é pastor e ele não é o dono das ovelhas. Porque se ele fosse pastor de verdade, ele seria o dono das ovelhas. E se ele fosse o dono das ovelhas, ele não abandonaria as ovelhas e fugiria. Pelo contrário, a Bíblia diz que o bom pastor dá a sua vida. O mercenário, ele não serve as ovelhas, ele se serve das ovelhas. O mercenário, ele não protege as ovelhas, pelo contrário, ele as abandona, abandona as ovelhas. O mercenário não dá sua vida pelas ovelhas, pelo contrário, ele tira a vida das ovelhas. Olha a diferença entre o bom pastor e o mercenário. Ele não cuida das ovelhas, ele cuida somente de si mesmo. Agora, nesta noite, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Não tinha valor. Jesus é o bom pastor. Amém? Jesus está entre nós nesta noite, mostrando para mim e para você que Ele é o bom pastor, que nós somos as suas ovelhas, que nós somos propriedade exclusiva dEle. Ele ama a tua vida. A Bíblia diz que Ele deu a sua vida
por você. Porque Ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecida por elas. Assim como me conhece, eu conheço o Pai, e eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus não é apenas o dono das ovelhas, mas Ele é o amigo íntimo das suas ovelhas. No versículo 15, Ele faz uma comparação maravilhosa sobre o Pai e o Filho. Ele declara: do mesmo jeito que o Pai me conhece, o Filho conhece o Pai. E da mesma forma que Ele conhece o Pai, Ele conhece a você, Ele conhece a mim, Ele conhece a nós. Com esta mesma proximidade, com essa mesma intimidade, Jesus, o bom pastor, Ele é e sempre será a tua segurança maior, a tua segurança eterna. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe o que Ele quer dizer? Que nós precisamos ouvir a sua voz. Todos nós aqui precisamos ouvir a sua voz. Eu queria que você colocasse as suas mãos sobre o seu coração. Vamos adorar o Senhor com esta canção. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sombras, escalas, montanhas, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escalas, montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, imensurável e incomparável é o seu amor. E olha como Jesus termina: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem e me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebata das minhas mãos. Meu Pai que me deu, meu Pai que as me deu, é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos e do meu Pai. Aleluia. Você e eu, nós estamos nas mãos de Deus e nas mãos de Jesus. Meu Pai as me deu e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos e das mãos do meu Pai. De fato, hoje eu e você
podemos ser honestos, com toda a sinceridade, de todo o nosso coração. Você faz parte deste rebanho? Você tem ouvido a voz do bom pastor? Você de fato está seguindo o bom pastor? Essa canção diz que ele escala montanhas, traz luz para as trevas, para as sombras. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para mim. Você pode levantar suas mãos. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Diga, Ele é o meu bom pastor, e nada me faltará. Diga, eu sou a sua ovelha. Amém, amados? Você é ovelha desse Senhor e bom pastor. Eu quero orar com você. Coloque sua mão no seu coração, incline sua cabeça onde você está e declare: Senhor Jesus, abre os meus olhos e os meus ouvidos espirituais. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero seguir o bom pastor. Senhor Jesus, me proteja, me abençoe, me dá a certeza hoje de que o Senhor é o meu pastor. Me dá a certeza hoje da salvação e da vida eterna. Senhor Jesus, obrigado pelo alto preço que o Senhor pagou naquela cruz. Eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida para sempre, porque o Senhor sempre será o meu pastor, o bom pastor. E eu quero, e eu preciso ouvir a tua voz. Amém, amém. Deixa eu perguntar algo para você, antes de eu terminar. Quem que está aqui hoje, que fez esta oração pela primeira vez na sua vida? Quem fez essa oração pela primeira vez? Senhor, eu te reconheço como bom pastor. Eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Se tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez na sua vida, só quero que você dê um sinal com a sua mão. Só isso. Amém. Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra? Diga isso para a pessoa que está do seu lado.